Alô, boa tarde. Todo mundo aí que acompanha o nosso perfil Pelos Caminhos da Segunda Guerra Mundial aqui no Instagram. Sejam bem-vindos. A gente vai começar a receber as pessoas primeiro. O Tiago Rodrigues, o CMTE comandante Gilvan, entraram. Rafael Medeiros entrou aí. Sejam bem-vindos. Primeiro vamos receber as pessoas, depois a gente vai dar quando o Vitor Medeiros, que é o nosso palestrante de hoje, ele vai falar sobre aviões da Segunda Guerra Mundial, balas não voam. E ele vai explicar, inclusive, a razão dessa expressão balas não voam, tá? É, Dudu, seja bem-vindo, Dudu. Adriana PLC entrou. Aqui, piloto Vitor Medeiros já entrou aí. Vitor, segura aí um pouquinho que eu te chamo já, ok? Tiago Rodrigues, entraram, vamos receber as pessoas. Pronto, vamos chamar logo o Vitor, né? Mônica, seja bem-vinda. Jário Kuzinski entrou também, seja bem-vindo. Tente não. Opa! E aí, Vitor? Tudo bom, Aliazar? Tudo bom, cara? Que bom lhe ver. Bom também aqui. E aí, como Tava é que estão aqui. as coisas? Tá tudo em paz, tudo tranquilo aqui, né? Participando desse grupo aqui seleto aí de vocês. Tem Aham. muita gente aí com muito bom conhecimento sobre a Segunda Guerra Mundial, muito bom isso. Pois é, a gente Eu, vai trocando as ideias. Vitor, no primeiro momento a gente vai receber as pessoas, tá? E aí, certo, já já eu te dou a palavra, tá bom? tá ótimo, beleza. Então eu Tem vou. aqui o Rafael Medeiros, deve ser teu irmão, não? É meu filho, Ah, é teu filho. é meu filho. Gabriel Medeiros também. Denise Nunes, entraram, pessoa, a gente está recebendo aqui. Denise Denise Nunes, Nunes, eu acho que é esposa do André Nunes, é um aviador, gente boa. é? Ela é médica, é? Será que ela? Não sei se é a mesma Denise. É porque eu A conheço a Denise Joaquina Nunes, que é entrou, esposa do André Nunes, que é aviador. certo. Quem mais? Rafael Fonteles, ah, Rafael Fonteles é um piloto de kart, gente boa também. é. Aqui entrou, deve ser o seu Gabriel, é Biel Medeiros, deve ser ele, né? Exatamente. Jadireco. Bom, nós estamos aí na nossa continuidade das nossas lives sobre assuntos e temas da Segunda Guerra Mundial. E sempre uma coisa relevante, né? Porque não vale a pena, a gente fala de comportamento humano, fala da área militar, fala de aviões, de equipamentos, enfim, a gente cobre toda essa área. Então a gente está variando, viu, Vitor? Dando Certo. alguns aspectos, algumas abordagens, para que ninguém fique, que acompanha a gente, fique sem ouvir os temas que gosta, tá? Ótimo, excelente. Eu E lamento. aí foi uma boa surpresa, viu, Vitor? Que aí uma pessoa chegou, eu não me lembro quem foi, acho que foi o Manuel, que faz parte do nosso grupo. Isso, Disse, Manuel rapaz, Almeida, né? isso. Aí o Manuel disse assim, rapaz, eu tenho uma pessoa para indicar para fazer a live. Aí eu disse, quem é? Esse é um piloto. Aí eu disse, é Vitor Medeiros. Rapaz, não diga isso. Eu sou um Coincidência, né? companheiro, Não né? sabe. E eu já estou terminando de ler seu livro aí, que a gente lê por partes, né? Aquelas passagens que a gente Isso. gosta mais, aqueles locais que você visitou Uhum. que a gente gosta mais. Muito bom, Isso. parabéns aí. Valeu. Pois bem, então o Vitor é piloto, nós nos conhecemos desde a época do Banco Nordeste. Ele ainda continua, né? Me informou que continua como piloto lá Isso. do banco, né? E ao mesmo tempo é um amante da Segunda Guerra Mundial, né? Então aí fechou, né? As coisas se fecharam. E eu estava vendo aqui, Vitor, a tua apresentação. Rapaz, está excelente. Isso aqui dá mais de. Pode ser até que a gente continue, quem sabe, na próxima quarta-feira, se você topar. A não ser que você tenha É, aula. dia de quarta-feira eu tenho aula. E dia de Ah, sábado, geralmente, estou trabalhando na fazenda ou estou lá voando. Mas a gente pode ver aí. Não tá bom. tem. Eu lamento muito não poder assistir aí às lives de quarta, por conta dessa aula que eu dou nesse horário, sabe? Aham. Olha aí o Dudu, está vendo aí? O Dudu, Dudu, que é né? do Banco Nordeste também, dizendo: olha o vídeo aí Bacana. do CHB. Sei quem é demais, gente boa. Pois bem, vamos logo. Vitor, faça aí a sua apresentação. Quem é você? Sua trajetória?
Ah, aqui é rápido. Primeiro, eu quero agradecer ao Manuel, né, ao Manuel Almeida, ao Moerto, e principalmente a Eliazar, que coordena isso. É um prazer muito grande aqui estar com vocês, até trocando algumas informações, porque apesar de eu gostar do assunto Segunda Guerra Mundial, eu sou bem pequenininho aí em frente de grandes feras como vocês, e o conhecimento todo de vocês, todos vocês aí que já estudam isso há muito tempo, só vai somar aqui mais essa live aqui falando sobre aviões. Eu E hoje vai lamento. falar sobre uma coisa que muita gente gosta, viu, É Vitor? verdade, a aviação ela inebra as pessoas, né? É muito, muito bacana. Uma coisa que às vezes eu estou voando sozinha e, puxa vida, eu me lembro de agradecer a Deus porque é uma coisa muito que toca muito na gente. E tenho vários amigos assim que sentem a mesma emoção que eu sinto, tá? Bom, eu fiz essa apresentaçãozinha que eu mandei para o teu e-mail, Eliazar, e eu vou tentar pelo Instagram aqui mostrar, tá certo? Uhum. Aí eu vou Ok. virar aqui a tela e vou ver se ela encaixa aqui no iPad, que eu baixei para o iPad, e a gente Uhum. vai mostrando. Tem mais imagens de aviões. Na Uhum. Segunda Guerra Mundial, mais de 1.100 tipos de aviões foram construídos. Então, na verdade, Uhum. a gente vai falar de algumas Uhum. batalhas. Seria aí até não tinha condições de falar aí sobre, mas acho que alguns aviões a gente fala, eu não quero frustrar ninguém, né? E é lógico Uhum. de algum avião que gostaria que falasse se não tivesse aqui. E com certeza muitos de vocês têm até mais conhecimento do que eu. E no fim eu tenho algumas curiosidades. E aí até que você chamou a atenção aí, né? Você me perguntou, Victor, qual é o título que a gente bota aqui na live? E eu me lembrei desse Balas Não Voam, e aí vocês vão saber por que que tem Balas Não Voam. É interessante Uhum. aqui. Bom, eu espero que vocês estão me ouvindo direitinho aí, tá, Eliazar? Porque é Estamos aparecendo. ouvindo direitinho. Imagens são perfeitos. Beleza, porque aparece aqui uma mensagem para mim. Estamos com problemas para carregar esse vídeo, mas eu acho que está indo ok. Bom, Tá, então eu tá, vou, ok. eu vou virar aqui a tela e vou tentar posicionar aqui na apresentação, tá certo? Tá Vamos lá, ver certo, se ok. dá certo. Ok. Opa! Gabriel, porque Rapaz, você não é o primeiro a pedir ajuda dos filhos, viu? é, ele não tá virando a tela. Peraí, ó, é por isso. Tente mais tarde novamente. Não... Pode tentar sair. Eu vou tentar sair aqui, parar de compartilhar os vídeos, sair. Então, pessoal, enquanto aí o Vitor volta, tá? Ele foi adequar, vocês podem fazer colocações. O Jadireco diz: falam que o Mustang foi o melhor avião da Segunda Guerra. Vamos guardar aí a sua pergunta, tá, Jadireco? Então a gente vai procurar. Conectando. Pronto. Ok, aliás, agora deu certo. Eu Deu tive certo, que, deu certo. eu tive que sair e entrar novamente. Aí eu acho que Hum. ficou um pedacinho aí sem. Então vamos ver aqui se dá certo aqui. Peraí, deixa eu só posicionar melhor aqui o. Só mais um minutinho aqui. Tem um bocado de gente mandando recado aí para você, viu, Vitor? Então, o Rafael, porque a Fábio usava o P-47 ao invés de aviões melhores? A gente vai falar, Rafael. Ah, Tem são, um que o Jadireco perguntou se o Mustang tinha sido o melhor avião da Segunda Guerra. Vamos guardar essa também, né? vamos falar sobre isso, né? É uma questão de opinião, mas vamos falar. Então vamos lá, eu vou começar aqui, tá? Tá, E, ok. ok, aqui, rapidinho aqui, Ah, antes de falar dos aviões da Segunda Guerra Mundial, eu fiz aqui uma introduçãozinha, até tá para certo. poder explicar por que
que os aviões são tão utilizados, quer dizer, por que é que as pessoas pensam em aviões como máquina de guerra, tá? Então nós Tá vamos certo. falar aqui rapidamente dos primórdios da aviação, a era pioneira da aviação, que foi exatamente no início do século XX até 1914, que foi o início da Primeira Guerra Mundial. Depois nós tivemos a aviação na Primeira Guerra Mundial até 18, né, quando terminou a Primeira Guerra Mundial. Tivemos uma era de ouro aí da aviação entre guerras, e aí a Segunda Guerra Mundial, que seria o que nós realmente estamos falando aqui, tá? Vamos falar aqui. Bom, rapidamente aqui, a aviação começa a falar da mitologia grega, né? Quando Ícaro e Dédalo construíram essas asas de cera para fugir do labirinto do Minotauro. Depois, por volta de 400 anos antes de Cristo, um grego construiu um pombo capaz de voar, um pombo de madeira. Por volta de 300 anos antes de Cristo, os chineses inventaram a pipa. Em 1493, o Leonardo da Vinci, ele fez o 20 aí é com I no final, né? Ele fez aí o helicóptero, desenhou o helicóptero. 1709, por incrível que pareça, a gente fala só de Santos Dumont, mas o primeiro voo bem sucedido de um balão foi de um brasileiro em Portugal. Ele era um luso brasileiro chamado Bartolomeu de Gusmão. E a partir de 1880 já começaram aí uns estudos avançados de aviação, né? Os gentleman scientists, que eram os cientistas cavalheiros que estavam estudando aviação. Bom, aí nessa era pioneira da aviação existe uma briga muito grande entre os americanos, né, que não aceitam que Santos Dumont foi o pioneiro, e, e é lógico, né, a Europa toda acredita que Santos Dumont foi o pioneiro na aviação, porque existem umas diferenças entre Santos Dumont e os irmãos Wright, né? O avião dos irmãos Wright, ele só decolou através de uma catapulta. Quer dizer, ele foi catapultado para ele poder alçar voo. O 14 bis, ele voou por meios próprios, tá? O registro do Santos Dumont, até hoje, se você procurar no YouTube, tem um vídeo do 14 bis. Dos irmãos Wright foram fotos próprias, que depois eles mostraram essas fotos, né? O objetivo de Santos Dumont, os projetos Santos Dumont eram publicados. E eram gratuitos. O Mademoiselle e outras aeronaves dele, ele publicava para ser popular para todo mundo. Já os irmãos Wright queriam ganhar dinheiro e ele queria vender o projeto dele para as Forças Armadas. Aí já começa a questão de pensar na aeronave como um instrumento de guerra, porque os irmãos Wright já pensavam nisso, quer dizer, o avião ainda não tinha sido nem inventado ainda, e ele já pensava em ter a patente para poder vender para as Forças Armadas, né? Agora, é lógico que o Flyer, que era o avião dos irmãos Wright, era um avião mais controlável do que o 14 bis. Só que, na época, isso em 1906, os irmãos Wright disseram que voaram em 1904, tinha muita gente fabricando geringonças para voar. E depois disso, apareceram inúmeras máquinas voadoras, né? Mas pelas características, Santos Dumont é o pai da aviação. Bom, só para mostrar a vocês, aí o Salão Internacional já é de 1909, da Aeronáutica de Paris. Se essa foto fosse em cores, né, a gente ficava Coisa bastante... linda, né, Vitor? Coisa linda, né, cara? Imagina aí a quantidade de aeronaves de um lado e do outro, né? Balões dirigíveis, um salão internacional de aeronáutica em Paris, em Le Bourget, e em 1909, isso, 3 anos somente depois que o Santos Dumont alçou voo do 14 bis, já tinham dezenas de construtores de aviões. E nesse tempo é muito interessante, porque foi quando começou a se pensar seriamente o avião como uma máquina de guerra. Apesar de os irmãos Wright terem já pensado nisso, mas esse francês aí, Louis Blériot, ele fez a travessia do Canal da Mancha e chegou na Grã-Bretanha. Então esse feito dele horrorizou os militares britânicos. Por quê?
porque a Inglaterra possuía a maior frota de navios militares do mundo. Então, eles jamais imaginavam que podia ter algum outro instrumento para transporte, se não pela terra ou mar. E quando ele viu que um avião podia chegar à Inglaterra, se achava que ela era inatacável, né? Porque é como se ela estivesse numa grande ilha e não se chegaria até lá, porque ela tinha a maior frota de navio do mundo. E quando o Blériot fez a travessia do Canal da Mancha, e eles ficaram assim horrorizados, né? Esse general italiano, ele já imaginou que os céus iam se tornar um grande campo de batalha. E aí ele já disse naquela época que era necessário privar o inimigo de todos os possíveis meios de voo, atingindo do ar as suas bases operacionais e centros produtivos. Isso são os horrores das guerras, né? Porque as guerras, elas atacam civis também. População que não tem muitas vezes nada a ver ou é contra a guerra, e eles atacam. Por quê? Porque eles dizem que os civis faz parte do centro produtivo daquele país. Se você matar os civis, você não vai ter trabalhadores para fazer as máquinas de guerra, as bombas, etc. E isso, em 1909, já era previsto, né? Então, a gente teve aí a Primeira Guerra Mundial, que foi uma evolução rápida da aviação. Apesar dos aviões serem muito frágeis, eles tinham autonomia pequena, e a autonomia dele não era nem por conta do combustível, era por conta da fragilidade que o avião tinha. Então, com 3 horas, o avião já tinha que fazer manutenção, e começaram primeiramente com o avião de reconhecimento, depois teve os combates aéreos, né? Só que existia um certo cavalheirismo naquela época, né? Entre os pilotos de avião. Era como se fosse uma elite, que só essa elite que poderia voar, poderia fazer parte da Força Aérea. Até na Segunda Guerra Mundial isso ainda continuou durante muito tempo. E interessante que eles, pela foto aí, eu acredito que isso aí seja uma foto de cima, é o piloto tirando uma foto aí do seu auxiliar atrás, quer dizer, a maneira como eles atacavam, né? Com a mão mesmo eles jogavam a bomba, né? E naquela época teve alguns ases, né? Como o Barão Vermelho, muito conhecido, era esse avião aí triplano vermelho, que teve 80 vitórias na época. Teve os dirigíveis que já começaram a ser utilizados na Primeira Guerra Mundial, e outras coisas curiosas, né? Os dardos, se vocês podem olhar aí essa foto à direita, aí, os dardos de metal, eles jogavam com a mão esses dardos de metal, né? E eles, pelo desenho deles, eles caíam em pé e com a velocidade grande devido à aceleração da gravidade, e jogavam isso nas trincheiras, né? E isso chegava a atravessar um ser humano, né? Pela velocidade que ele chegava. Então, a gente já começa a ver os horrores da guerra por conta da aviação. Quer dizer, é lindo a aviação, é muito bonito se não existisse todos esses horrores, né? Essa matança, etc., né? Tinha aviões quadriplanos também, como vocês podem ver, e teve o primeiro avião todo de metal, feito pelos alemães, essa última foto aí, em 1915. Bom, aí termina a Primeira Guerra Mundial e começa a Idade de Ouro da aviação, né? E o que é que eles iriam fazer com os aviões de guerra, né? Os aviões da Primeira Guerra Mundial. Então eles foram muito utilizados no correio aéreo. Então o correio ele competia com os trens para ver onde é que as cartas chegavam mais rápido, porque o trem ele poderia andar à noite, e os aviões não andavam à noite ainda. Até que eles começaram a voar à noite, e aí começou a servir como um correio confiável. E aí nós temos até uma linha interessante que vem de Toulouse, na França, até o final da América do Sul, que tem como um dos protagonistas o Exupéry, do Pequeno Príncipe, né? Então, ele tem, inclusive, um livro, né, Vitor?
Ele Correio tem um Sul, livro. né? Correio É, Sul. exatamente. Ele tem vários livros, né? O Pequeno Príncipe, tem. E- Ele, inclusive, participou da Segunda Guerra Mundial em 1900, ele já com 44 anos, mas ele Uhum, participou. Mas os livros deles eram livros mais, como é que a gente diz? Eram alguns romances, né? De bom uhum, entendimento. Mas existem vários colegas deles e tem alguns livros deles que eu li. Um livro espetacular se chama A Linha, que mostra exatamente o esforço deles de manter essa linha. Então, eles tinham ali na costa da África vários uhum. acampamentos para receber os aviões, para abastecer, e tinham muitas brigas com os mouros, com o pessoal da região, e era assim, foi uma epopeia muito grande aí, depois da Primeira Guerra Mundial, eles utilizando essas aeronaves, e aí foram melhorando essas aeronaves, etc. E também as aeronaves serviram para os pilotos da Primeira Guerra Mundial fazerem evoluções, circo voador, etc. Eram vendidas a preço barato. E, e com isso, né, a tecnologia de aeronaves se desenvolveu bastante, porque as empresas começaram a se interessar e aí começaram a se interessar em transportar passageiros. E aí apareceu um grande hidroavião de passageiros, né? E, e também muitos feitos, como Charles Lindbergh, que atravessou o Oceano Atlântico, naquela época era um feito como se o homem fosse à Lua em 1969. Então, Uhum. só para vocês verem aí, quer dizer, juntou não sei quantos milhões de pessoas, acredito, 5 milhões de pessoas, pelo menos foi o que eu li, quando ele conseguiu atravessar sem escalas é, de Paris a Inglaterra, né? Aliás, de Nova York a Paris, desculpe, de Nova York a Paris. Até o, o prefixo da aeronave dele era November Yankee Papá, né? Quer dizer, NYP. Bom, aí no Entre Guerras também existiu, quer dizer, existiram outras guerras, né? Os japoneses atacaram a China em 1932 e decolando de um porta-aviões. Quer dizer, os aviões ainda eram frágeis, mas isso fez com que o Japão ganhasse experiência para atacar Pearl Harbor, os Estados Unidos, e por conta desse ataque a Pearl Harbor em 1941, os Estados Unidos entraram na guerra, né? E aí Uhum. todo aquele a guerra teve outra conotação, outra forma, né? Talvez tivesse outro desfecho se o Japão não tivesse é, tido essa experiência com o ataque à China, tivesse atacado Pearl Harbor e os Estados Unidos não tivessem entrado na guerra como entrou, né? Porque ele Ele entrava. acordou o gigante, né, É, Vitor? exatamente, isso aí é Sakamoto, parece, né? Um general japonês, eu não me lembro se o nome dele é Sakamoto, mas ele disse: o medo que nós temos é acordar um gigante adormecido, né? Porque eles E mexeram com foi o os que Estados aconteceu, né? Unidos e os Estados Unidos tiveram que entrar na guerra, né? A gente vai falar sobre isso. Bom, aí começa a Segunda Guerra Mundial, né? Foi em 1º de setembro de 1939, com a invasão da Polônia pelo exército alemão, né? 2 dias depois, em 3 de setembro, a Inglaterra e a França declararam guerra à Alemanha. E o conflito, como vocês sabem, né, durou 6 anos, só terminaria em 8 de maio de 1945, deixando um saldo de mais de 50 milhões de mortos, né? E o uso da aviação foi crucial para esse número exorbitante de mortos, né? Então, até o final do conflito, em torno de 790 mil aviões foram destruídos, né? Você imagina 790 mil máquinas de guerra, porque foram construídos com o objetivo de matar, né? E aí grande parte desses milhões de mortos aí teve como consequência aí as bombas que eram lançadas e os ataques aéreos que eram feitos, né? É uma coisa aqui que eu queria chamar a atenção. Sempre quando eu via filmes da Segunda Guerra Mundial ou daquela época, não necessariamente da Segunda Guerra Mundial, quando você vê filmes antigos, você vê filme preto e branco. E você tem uma certa dificuldade para imaginar aquilo ali colorido, né? Porque é como se você imaginasse muito, sei lá,
como se o mundo não fosse colorido naquele tempo. E ele é tão colorido quanto é hoje, né? Então eu procurei mostrar alguns aviões. Aqui na verdade, é uma pintura, mas eu procurei mostrar alguns aviões que coloridos, que mais conservados, né? Quando eu for mostrar os aviões aqui, então vão ter fotos aqui, imagens da época ou da hora, né? Aqui ou aviões que ainda existem hoje, só para vocês verem como é, né? Bom, a primeira grande batalha aérea que houve foi a Batalha da Grã-Bretanha, né? A Batalha da Inglaterra, que se estendeu quase um ano, né? A Alemanha invadiu não, atacou a Inglaterra, e a Inglaterra quase que sucumbe porque ela não estava tão preparada para tantos ataques alemães de diversos tipos, né? Só para vocês terem uma ideia dessa batalha, foram 1963 aeronaves, eu anotei aqui, da Inglaterra, né? Da Royal Air Force da Inglaterra, a RAF, e 2.550 da Alemanha, da Luftwaffe, né? Quer dizer, imagina aí mais de 4.500 aeronaves se degladiando ou soltando bombas, né? Das quais a Inglaterra perdeu 1.750 aeronaves, quer dizer, de 1963, restaram um pouco mais de 200, né? E a Alemanha perdeu quase 2.000, quer dizer, de 2.550, quase 2.000, deixando aí um total de 2.000, quase 2.600 pilotos mortos, né? Pilotos e demais tripulantes da Alemanha, e uns 1.600 aqui, quase 1.600 da Inglaterra. A gente pode até ver, foram mais aeronaves destruídas. É um dado interessante. Quando eu vi esse dado, me chamou a atenção. Foram mais aeronaves destruídas da Inglaterra do que pilotos mortos, né? Pilotos e tripulação. Por que isso, né? Por que tantas aeronaves mais destruídas do que pilotos, né? Se os pilotos estão dentro da aeronave. É porque a Alemanha bombardeou muitos campos de aviação americanos, ou ingleses, desculpe, destruindo as aeronaves que estavam em solo. Então, daí o número de aeronaves ser maiores do que o número ser maior do que o número de pilotos e tripulantes mortos. Nessa batalha, quase 15.000 ingleses morreram, né? 15.000 civis, né? Ingleses aí dá uns 17 quase. E na Alemanha não foi informado. Bom, as aeronaves principais o Spitfire. O Spitfire é um avião famoso, muito bonito, clássico. O Hawker Hurricane, pelo lado da Inglaterra. E pelo lado da Alemanha, o Messerschmitt, o Bf-109, o Bf-110. Um é monomotor, outro é bimotor. E o Heinkel 111. Então, aí tem o Spitfire, né? Uma foto da época aí, os pilotos reunidos aí perto da asa, né? A gente viu uma foto preto e branco. E a gente viu uma foto colorida aqui do Spitfire, né? Para a gente ver que existiam essas cores lá naquela época, né? Que era bonito também, né? Bonito de se ver a aeronave, bonito de se ver os campos, né? Não era Vitor, bonito, eram as mortes. Bem rapidinho um episódio. Diga aí, Eliana. Eu fui a um museu na Bélgica, um museu do Spitfire, que tem lá, porque a Força Aérea Belga também usou o Spitfire, né? Pois bem, e aí eu fiquei emocionado. Passei a minha vida inteira ouvindo falar sobre aquele avião e entrei nele, né? Fui lá e entrei nele. Que massa, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tem um Spitfirezinho aqui, ó. Você quer um Spitfire, tá? É um avião muito lindo. O P-51 Mustang, que foi perguntado aí se foi o melhor avião de caça, né? Dizem, né, que a gente vai falar do P-51 Mustang, que o P-51 Mustang é americano, o Spitfire é inglês. O P-51 foi um excelente avião de caça, mas dizem que o Messerschmitt ainda era melhor, o alemão.
Mas Uhum. isso tem controvérsias, né? A É. gente vai ver de novo aqui. Bom, aí tem outra foto, né? Dois Spitfires em formação. A gente pode ver aquele segundo lá, ele é biposto, certamente aí uma modificação aí para para treinamento, tá? Uhum. Aqui é um Hawker Hurricane, o Hawker Hurricane ele foi também um dos mais famosos aviões de caça britânico da Segunda Guerra Mundial. Ele foi projetado bem antes da guerra, né? Assim como vários aviões alemães, e foi o primeiro caça monoplano da Royal Air Force e também atingia aí o primeiro a atingir quase 500 quilômetros por hora, né? Os aviões eram motores a pistão, ciclo Otto, quer dizer, o mesmo motor que é assim a mesma tecnologia dos motores de carro, né? Que a gente usa no dia a dia. E Uhum. somente no final da Segunda Guerra é que começou a aparecer os aviões a jato, né? Mas até então eram ou motores radiais ou motores em linha, motores em V, né? Quem sabe mais um pouquinho sabe o que é que eu estou falando. Então, os pistões ficavam ou ele em linha, todos em linhas, ou ficavam em V, ou ficavam horizontais, ou eram motores radiais. Mas era um motor que ele precisa de uma certa quantidade de ar combustível, né? Então, à medida que sobe, o ar vai ficando mais rarefeito e ele vai tendo que fazer uma mistura. Então, às vezes, ele não tem a potência que tem um jato, né? Bom, aí está o Messerschmitt, BF-109, né, da alemão. Ele foi um dos primeiros caças assim, verdadeiramente modernos, incluindo características como a fuselagem toda de metal, cabine fechada, trem de pouso retrátil, o motor disponível em 12 cilindros em V, né? Atingia 620 km por hora, e ele era um avião muito versátil. Eita, se for eu tenho um outro backup aqui, se acabar a bateria aqui. Então ele era muito versátil, porque ele servia avião de reconhecimento, avião de caça, avião para proteger os bombardeiros, então era um avião muito versátil. Foram produzidos 34 mil unidades, foi o segundo avião mais produzido da Segunda Guerra Mundial. E, logicamente, todos esses aviões, eles foram sendo melhorados. Tem várias Uhum. versões, você não pode dizer que só tem uma versão. Todos eles, BF-109E, BF-109X, BF-109K, eles tinham várias versões, né? Então você mostra aqui, pelo menos, uma das versões mais conhecidas. O Messerschmitt BF-110, ele era um bimotor, tá? Um bimotor também. Ele foi introduzido em 1937, atingia a velocidade de 560 quilômetros e podia levar 2 toneladas de bomba, que já era muita coisa para aquele tempo, né? Então, foram produzidos quase 6.200 aviões, mas ele perdia para os Spitfires, porque ele tinha menor poder de manobra, né? O Spitfire era monomotor, era mais ágil, ele pesadão, né? Então, ele perdia aí para os Spitfires. Mas não deixa de ser um avião que teve grande participação aí na Segunda Guerra Mundial. Esse outro, e na Batalha da Inglaterra, que nós estamos falando aqui mais dos aviões que participaram da Batalha da Inglaterra. O Heinkel 111 foi um dos primeiros aviões também a participar do bombardeio da Inglaterra, né? E soltando bomba aí sobre várias cidades inglesas, Londres principalmente. E esse avião é interessante, porque a Alemanha, ela na Primeira Guerra Mundial, ela foi proibida, né, pelo Tratado de Versalhes Isso. de Isso. ter exércitos Uhum. de produzir aviões de guerra. Então esse avião ele foi construído como sendo transporte comercial, assim como outros aviões Uhum. Aham. que Hitler construía dizendo que era avião comercial, na verdade era um avião voltado para a guerra, porque Hitler, né, como vocês sabem, desde quando terminou a Primeira Guerra Mundial, já pensava, já tinha pensamentos megalomaníacos, né, de fazer outra guerra Uhum. mundial, porque achou-se muito humilhado lá
Então Isso. ele já é interessante que o nazismo é uma coisa triste. Eu perdi aí o psicólogo falando sobre Hitler, porque às vezes eu quero entender porque é que tanta gente seguia um louco daquele. Eu assisti Uhum. vários filmes dele, e aquele filme, aquela série da Segunda Guerra Mundial que passa no Netflix. É um espetáculo aquela série. E, Uhum. mas assim, o que ele fazia era uma capacidade de produção muito grande da Alemanha. Isso a gente tem que tirar o chapéu. A Alemanha É tinha uma verdade. capacidade incrível de se reconstruir e de produzir em grandes escalas. A quantidade de aviões que a Alemanha fez, de diversos tipos, de navios, de submarinos, era uma coisa impressionante. Então, mas isso aí é só um dado, né, que a gente não deve. Bom, aí a gente vem aí para o ataque japonês a Pearl Harbor, né, que foi um ataque militar surpresa do Japão. Até um dia ou 2 dias antes, né, o Japão estava um tratado de paz com os Estados Unidos, vocês sabem disso, e muito Uhum. mais do que eu dos detalhes. Os Estados Unidos era um país, né, neutro, entre aspas, né, porque, na verdade, Uhum. ele não se envolveu diretamente na guerra até então, e ele tinha uma base naval em Pearl Harbor, no Havaí, né? E os japoneses achavam que podiam derrotá-los, intimidá-los, para que eles não quisessem outras, quer dizer, tinha outras ilhas lá, e os japoneses tinham interesse pelo fato de ser estratégico. E pegou a ilha de Pearl Harbor, né, totalmente surpresa. Tem várias cenas, filmes, etc., sobre isso. 2.403 americanos mortos, 1.200 feridos. E, assim, eles realmente assim, utilizaram 353 aviões lançados de 6 portas-aviões. A maioria dos aviões japoneses é esse avião aí, o Zero. É o avião A6M0, né, que foi um dos mais utilizados, e mais de 353 aviões soltando bombas, né, submarinos mandando bombas, destruindo os portas-aviões que estavam ancorados, os navios que estavam ancorados. Então, assim, foi um. E aí os Estados Unidos, pô, não posso ser humilhado nem nada, e o que é que os Estados Unidos fez? Ele tentou dar uma resposta, né? A resposta americana. Essa resposta americana, que chamava Operação Doolittle, por conta do comandante dessa operação, 18 de abril de 1942, né? Quase 4 meses depois, aliás, mais de 4 meses depois, na verdade, ele foi uma resposta ao ataque de Pearl Harbor simbólica, mas que ela surtiu bastante efeito, porque Tóquio ficava a milhas e milhas de distância, né? E eles pegaram 16 aeronaves, chamada B-25 Mitchell, e bimotores, porque tinha que ser bimotores para poder ter potência suficiente para levar uma carga grande de bombas, né? E eles, lançados de 2 porta-aviões, cada um carregado com 230 quilos de bombas, e foi a primeira vez que um bimotor conseguiu decolar de um porta-aviões. Eles fizeram vários testes, deixaram a aeronave o mais leve possível, tirando aquilo que realmente não necessitava, né? Até as metralhadoras não eram metralhadoras, eram só de enfeite, né? Para se algum avião japonês visse, achasse que eles estivessem mais equipados. Mas na verdade eles iam só com as bombas. E o que é que aconteceu? Eles eram para ser para decolar dos portas-aviões em torno de 450 milhas ou até mesmo 650 milhas para jogar bombas lá no Japão, que era na cidade de Tóquio e outra cidade que eu não me recordo o nome. Nagoya. Nagoya. Nagoya, exatamente. Nagoya, muito obrigado. Então o que é que aconteceu? Eles viram um barco, né? Avistou um barco de patrulha japonês e tiveram que decolar bem antes.
Se eles já não tinham combustível decolando de entre 450 e 650 milhas para voltar, e aí eles pediram à Rússia para pousar lá, a Rússia não permitiu, porque não queria entrar em guerra com o Japão, e pediram à China. Como a China tinha raiva do Japão, até porque o Japão tinha guerreado contra a China permitiu. Então, eles decolaram, né, e com 800 milhas, ou seja, 300 a 400 milhas a mais do que eles imaginavam fazer, e muitos deles não conseguiram chegar aos campos de pouso da China e pousaram onde era possível na China. Conseguiram pousar, um não conseguiu chegar e foi à Rússia e foi preso, só foi solto no final da Segunda Guerra. Um deles não conseguiu chegar, mas assim, a operação foi bem sucedida para o que eles queriam, soltar bombas sobre Tóquio e Nagoya. E aí, mas só que a China pagou um preço muito caro por isso, porque os japoneses depois, porque a China permitiu que os americanos pousassem lá, os japoneses aí soltaram todas as suas bombas aí em cima da China, mataram milhares e milhares de chineses, né? Por conta disso, tá? Nós tivemos também aí, por conta, né, entre Japão e Estados Unidos, a Batalha de Midway. Tem até uns filmes interessantes sobre a Batalha de Midway. E foi uma batalha aeronaval travada em junho de 42, né? Entre Estados Unidos e Japão. Só para vocês terem uma ideia, foram utilizados 360 aviões americanos e 264, né? 264 aviões japoneses. 16 hidroaviões e 248 aviões decolando de porta-aviões, né? Então, era uma batalha no mar mesmo, porque imagina aí, quer dizer, quase 500 aviões decolando de porta-aviões e pousando, e vocês não imaginam no mar com aquelas ondas e com aquele vento, como essa operação é uma operação difícil até de você decolar e pousar e imagina carregado, imagina soltar no alvo, voltar, mau tempo, etc. Então foi uma batalha muito grande da época. E um dos aviões mais utilizados, esses que vocês estão vendo aí na foto original, é esse aqui. É o F-4F Wildcat, né? Gato selvagem. Então era o. Nós estamos no tempo aí? Estamos, eu aviso a você quando chegar. Tá bom. Mas nós temos aí mais, digamos, mais 12 minutos. 12 Então, minutos. eu tenho que ir mais rápido, então vou ter que ir mais rápido aqui. Bom, outra batalha grande que teve foi essa Big Week. E na tradução seria Grande Semana, mas ela tem outro nome, Operação Argumento, né? Operação Argumento. Então, foi uma batalha que foi bombardeiros dos aliados, né? Americanos, e a maioria americanos, mas também da RAF inglesa, contra a indústria alemã. Então, era para bombardear as fábricas alemãs, tá? Para elas pararem de produzir máquinas de guerra. A Alemanha tinha um poder enorme de estar produzindo aviões, né? E máquinas de guerra de todo tipo. Então, eles tinham que parar isso. Então, foi uma batalha aí que durou uma semana aí, de bombas em cima de cidades alemãs. Bom, aí foi dos aviões utilizados, a B-17 Fortaleza Voadora, né? Fortress. Essa é a Memphis Belle, é conhecidíssima. Na verdade, esse nome, Memphis Belle, não existiu para o filme. Tem um filme, aliás, tem dois filmes. Tem um falando sobre o filme e tem um que é o filme. Quem gosta, eu sugiro assistir, que é muito interessante. O nome do filme é Memphis Belle. Cuidado para não confundir com o filme que fala do filme, alguma coisa. Ou fala da Fortaleza Voadora, né? Esse aqui foi outro bombardeiro utilizado, B-29. Depois esse bombardeiro foi um dos que lançaram as bombas em Hiroshima e Nagasaki, tá?
Aí eu entro aqui nos aviões mais produzidos da Segunda Guerra Mundial. É, o, o avião russo, né? A Ilyushin, 36 mil. O Messerschmitt, que é o alemão Bf-109, quase 34 mil. Outro russo, Yakolev, 31 mil. Outro alemão, vejam que a Alemanha e a Rússia dominaram a quantidade de aviões produzidos, né, a maioria deles. Né? Em quinto lugar é que aparece o Spitfire, aí o Consolidated depois, o C-47, que é uma aeronave de transporte, o P-47, que é uma aeronave que os brasileiros lutaram na Segunda Guerra Mundial, na campanha da Itália, aí depois é que aparece o Mustang e outro avião alemão, que é o Junkers. Né? Então, mais de 1.100, só um minuto aqui, é que ele está acabando aqui, eu vou mostrar aqui. Mais de 1.100 aviões foram construídos durante a Segunda Guerra Mundial, totalizando aí quase 800 mil aviões. Tá direitinho aí, tá saindo a imagem direito, tá, Eleazar? Tá, exato, tá ótimo. Se acabar aqui, eu tenho um backup aqui, tá? Do outro computador. Tá bom, ok. Bom, esse aqui é o avião russo, tá certo? O Ilyushin, o Messerschmitt, que esse dizem que foi um dos melhores caças, né? Aí, pau a pau com o P-51 Mustang, o Spitfire, tá? E é bonito, né, Vitor? É lindo. E é um avião bonito, né, cara? É lindo demais ele. O P-51 Mustang é um avião clássico, muito bonito também, né? É porque a gente é contra os alemães, né? Quer dizer, eu acho que a maioria, não, hoje não, né? Eu tenho amigos alemães, mas eu digo assim, pelo motivo de guerra nazista, a gente e acaba se identificando mais com os aviões aliados, né? Mas esse é um excelente avião. Esse aí é um avião russo, leve, né, russo aí. Esse aí é um Focke-Wulf, também alemão, tá? Um avião muito bom. Aí o Spitfire, né, o Spitfire inglês aí, mostrando mais uma vez. Esse aqui é o B-24. Eu acho que existia até aqui em Fortaleza um clube, né, chamado B-24 ali de aviação. Isso, exatamente. Era o pessoal da aeronáutica. Era, que exatamente, tinha ali perto da rodoviária, né, 2 quarteirões ali. Isso, exatamente. Acho que é o Liberator. Então era um bombardeiro também, ó. Você vê que a tripulação tem na frente, tem. Vocês vão ver os bombardeiros, eles se espalhavam, né, nessas janelinhas aqui, tinham pessoal da tripulação com armas atirando. Bom, aqui é o DC-47, né, que era um avião de tropas e muito utilizado. Dele veio o DC-3, que voou muito aqui no Brasil, né, quer dizer, é da família, tá, um avião muito clássico, bonito, chama muita atenção. E aí vem um P-47 Thunderbolt, né, que é o Republic P-47, que é um 8º avião produzido, um aviãozão muito monstro, assim, foi um dos aviões caríssimos da guerra. Ele não era tão versátil, mas e eu perco um tempinho aqui, um pouquinho mais, porque ele foi utilizado pelos brasileiros, né? E na campanha expedicionária brasileira na Itália, né? E ele era um caça-bombardeiro, né? Quer dizer, ele era muito bom para atingir alvos fixos, né? Tinha 8 metralhadoras, 4 por asa, e carregava também bombas, chegava a voar com 8 toneladas, né? Aí umas fotos da época, quer dizer, a não ser essa do comandante, esqueci o nome dele, ele já faleceu, mas esse cara tinha 100 missões. Esse senhor aqui de cabeça branca é o mesmo aqui da foto da esquerda. E isso aqui é na Itália, eles chegaram lá com frio, com a neve, etc. O avião, ele era um avião tão bruto, né? Ele tinha tanta força que esse de prefixo A6, ele perdeu uma asa, voando baixo, né? Depois de lançar umas bombas e tentando a recuperação, ele bateu na chaminé. E ele conseguiu pousar sem metade da asa, né? Já pensou? Pois é, conseguiu pousar sem a metade da asa. Esse símbolo aí é o Centapua, é o símbolo brasileiro aí desse grupo de aviação de caça, que queria dizer, quando o piloto reportava
um alvo, né? E dizia, avistei um alvo. Aí o outro dizia, senta a pua, né? É uma expressão brasileira que a gente diz, e eles utilizavam em todos os aviões, tinham essa pintura aí. Isso aqui é uma pintura do Thunderbolt, né? Eles tentando reproduzir o que é que os brasileiros faziam, às vezes caminhões ou vagões carregados de mantimentos, etc. E lá na Itália, e aí eles iam nesses alvos e detonavam, né? Aqui é outro. Isso aí é uma. Às vezes eu fico até sem saber se isso é uma pintura ou uma foto, porque tá tão bem feito, né? Mas uma foto colorida naquela época, praticamente impossível aí. Bom, aí tem o nono avião aí mais vendido, mais produzido, foi o P-51 Mustang. Ele é um avião muito esbelto, né? Lindo, a gente vê aí um avião muito clássico. Os americanos adoram esse avião. Nas feiras ainda existem muitos desses aviões, nas feiras, muito bem conservados. E o Manuel Almeida disse que o sonho dele é voar um avião desse. E ele, lá na Flórida, em Lakeland, em abril, ele pode voar. Ele paga $1.000, faz um voo de 15 minutos. Mas, mas ele pode voar um avião desse. Tá? Então tá aí outros Mustangs, né? Fotos da época, Segunda Guerra Mundial. Mas a gente vê a diferença aí quando vê uma foto colorida, né? E quer dizer, ele tinha toda a beleza que a gente vê hoje um colorido, né? Logicamente, a maioria deles sujos por conta da guerra, muitas vezes não dava nem tempo de limpá-los, mas o colorido existia. Aí mais outro, né? E outro P-51 Mustang. Esse aqui é interessante. Esse é o P-51 Mustang da Tuskegee Airmen. O que é isso? Era uma esquadrilha de afro-americanos. E então ele para poder distinguir, ele tinha a cauda vermelha. E por muito tempo os negros quiseram voar e não era permitido. Então, até que houve uma lei que permitiram que eles pudessem voar. Então deram uns P-51 Mustang para essa esquadrilha, foram treinados muitos pilotos negros, só que ainda existia aquela... Você vê que esse P-51 Mustang é um modelo mais antigo. Você vê a diferença dele, ó. Vou voltar um pouquinho, ó. Né? Então, deram, mas disseram assim, nós vamos te dar uns P-51 das primeiras versões, né? Mas eles fizeram, tem um filme sobre essa esquadrilha e eles, assim, excelentes pilotos de caça, fizeram grandes coisas pelos Estados Unidos, né? E o 10º é o Junkers, da Alemanha, né? Outro bimotor, outro bombardeiro, né? Que também foi o 10º avião mais produzido. Bom, aí eu estou mostrando aqui outros aviões interessantes da Segunda Guerra Mundial, alguns que eu vi. O Stuka, ele é interessante porque ele era chamado a morte uivante, porque ele tinha uma sirene, né? Chamava trompete de Jerico. Era psicológica essa sirene, ou seja, quando ele vinha, ele abria a sirene, o piloto, e quando ele vinha para o mergulho, aquela sirene assustava todo mundo, o pessoal corria para tudo que era lado e acabava, assim, eles sem ter condições até de tomar uma ação melhor, né? E ele tinha uma manobra, esse Stuka, que nós vamos ver, que ele tinha um sistema automático de mergulho naquele tempo, porque os pilotos desmaiavam com a força cheia. Eles vinham, olhavam pela mira no fundo do assoalho, aí eles viravam a aeronave, faziam um tunô e aí mergulhavam. Nesse mergulho eles ganhavam velocidade incrível, né? E na recuperação do mergulho eles desmaiavam, né? Porque o sangue descia para os pés e aí eles desmaiavam. Aí entrava o piloto automático do avião, que fazia ele manter aquilo ali, e quando ele acordava, né, ele tomava o controle do avião. Então a manobra era essa aqui, ó. Ele vinha, olhava Coisa o alvo. Interessante, né, Vitor? Naquele tempo. Eu não sabia disso, viu? Eu não sabia. Além da sirene, né? A sirene, essa sirene, esse quadradinho aqui à direita, é um equipamento que vinha nele. Ele tinha
ele foi feito para atingir uma altíssima velocidade, sim, tá? E poder recuperar o mergulho. E era automático isso aí, porque o piloto estava desmaiado, ele não tinha o que fazer. Então, Uhum. já depois de determinado tempo, é que o piloto recobrava, né, a sua situação, a sua, tá? Pô, outro avião interessante aí é o de Havilland Mosquito, né? Que foi um bombardeiro inglês. Aí é foto original da Um época, dos né? mais populares, né, Vitor? É muito popular, tá? Muito popular, que era um bombardeiro inglês, né? E se tornou popular. Esse aqui é outro avião que o Manuel 38 Lightning, né? Ele é bonito esse avião que ele tem. Eu tenho até esse Cauda aviãozinho dupla, aqui né? também, ó. Eu É tenho uma esse cauda avião. dupla, né? Hein? Aí. É uma É, cauda dupla, né? é cauda dupla, interessante. Depois eles fizeram um a jato muito parecido com esse. Bom, esse é o avião gigante do Hitler, que é o maior avião construído na Segunda Guerra Mundial, é o BV-238, tinha 61 metros de envergadura. Ó, só para vocês terem uma ideia, a envergadura é de uma ponta a outra da asa. A envergadura do Spitfire é em torno de 10 a 11 metros. Você imagina, cabe 6 Spitfires em cima dessa asa, para vocês Poxa, verem o quanto esse avião era grande. E foi feito pelo Hitler, né? Para acompanhar os planos expansionistas dele, inclusive para a América do Sul. Ele queria esse avião para vir para a América do Sul, né? Trazer e levar coisa, etc. Só o peso de decolagem dele era 95 toneladas, o peso máximo de decolagem, né? Fez 38 voos, mas foi destruído pelos aliados antes de entrar em operação, né? Tá certo? Esse aqui é o Enola Gay, que foi o bombardeiro que soltou as bombas em Hiroshima. E Enola Gay era o nome da mãe do comandante da aeronave. Se a mãe dele soubesse que ia fazer tanta destruição, acho que ela não queria, não, né? Não queria, pois não. é. Esses dois aqui eu mostrei porque foram os primeiros aviões de caça da Segunda Guerra Mundial. Esse alemão aqui ainda fez muito estrago, né? E depois a Inglaterra lançou o Gloster Meteor, que o Brasil comprou em 1960 e pouco. O Brasil comprou algumas unidades desse aqui e equipou aqui a fábrica com esse Gloster, né? Aqui são fatos curiosos, as pin-ups. Acho que vocês já viram. E é que a maioria das aeronaves começou com os americanos, né? E o pessoal copiou. Ele. Ô, Vitor, Oi, Vitor, eu vai estou vendo aqui acabar, né? pela apresentação, faltam algumas slides ainda, né? E o É, nosso tempo é o seguinte: se a gente deixar passar o tempo, a gente não tem condições de salvar a live, tá? entendi. Então tá certo. Então, tenta fazer um encerramento aí bem rápido, né, para a Bom, gente não então vamos perder. lá. Esse aqui é o fato curioso do Hitler, eu vou deixar para vocês conhecerem o vice do Hitler, tá? E até para saber aqui o porquê que bombas não voam, tá certo? O que é que acontece? Na Segunda Guerra Mundial, aconteceu um fato curioso que foi um caça alemão, ele foi instado a derrubar essa fortaleza voadora aqui, né, essa máquina aqui, é, americana. Só que ela estava num estado tão deplorável, e ele estava só, esse cara, o piloto de caça, e ele estava voando no sentido contrário, ao invés de ir para a Inglaterra, e ele não conseguia manter o avião em voo. E já tinha aqui um artilheiro morto, outro com a perna pendurada, estava um negócio muito feio. E o alemão, além de ensinar o local, quando viu aquela máquina, né, quando viu aquele estado, ela disse: eu nunca vi uma aeronave tão estragada voando, né, tão detonada voando. Então ele se lembrou: você marca vitórias, não mortes, você não vai atirar em uma máquina, você atira em uma máquina, não em um homem. Então o que é que ele fez? Ensinou o caminho de casa para esses americanos. Esse piloto alemão, ele era contra o nazismo, ele não queria a guerra, mas ele adorava voar. E ele nunca contou essa história. E aí, olha só o estado da aeronave, quando ela pousou, ele conseguiu pousar. Olha o nariz da aeronave como é que estava. Então esse piloto, depois de 43 anos, eles se encontraram.
tá? O piloto americano procurou o alemão que tinha salvo a vida dele, né? Então, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Só para vocês terem uma ideia